falando um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai para a Bíblia, né? Todas as informações que vieram até nós até agora são pertinentes, né? E eu creio que o Senhor ele usa profissionais da comunicação, profissionais da psicologia, da psiquiatria, da nutrição, né, Marcele? Para gerar vida e transformação. Eu queria que vocês abrissem aí no livro de 1 Reis. A Lorenza começou a falar um pouquinho, eu fiquei com medo dela falar da minha pregação. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vai soltar minha pregação toda aqui. E, realmente, o que foi falado aqui sobre a questão de sentimentos é verdade. Quando nós abrimos a Bíblia, a gente vai ver vários homens que caminharam com Deus, homens que conheciam a Deus e que passaram por momentos de dores, de aflições, de angústia, né? A gente viu isso na vida de Moisés, a gente viu isso na vida de Jonas, a gente viu isso na vida de Jeremias, e a gente vê até o próprio Cristo na cruz, que suou sangue, de extremo medo, de extrema tristeza que ele estava. E hoje nós vamos falar da vida de Elias. Olha só. Hoje a gente vai entender o que é que a Lorenza estava falando aqui, porque eu vou aprofundar um pouquinho rapidamente, tá? Se você estiver cansada aí, pode tomar uma água, levanta, estica o corpo, mas eu peço para você que, em nome de Jesus, você não se disperse. Que a sua mente esteja cativa aqui ao Senhor. Eu sei que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, ele vai nos ensinar, ele vai nos acolher nesta tarde. Eu sei, gente, que o que Deus tem para nós nesta tarde é uma tarde de cura, é uma tarde de alívio, é uma tarde de forças. O Senhor é aquele que fortalece aquele que está cansado, aquele que está oprimido, e eu creio que Ele veio aqui, que Ele está aqui para liberar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, vamos ler? 1 Reis 19, vocês acharam? A gente vai ler até o versículo 13. Vai falar assim, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido é o seu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e agora buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste momento perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia,
o que fazes aqui, Elias? Deixa eu contextualizar aqui essa situação de Elias. A Bíblia vai dizer aqui no livro de 1 Reis que o povo de Israel, nesse período aqui, eles estavam totalmente corrompidos. Eles tinham abandonado a crença no Deus de Israel. Então, eles estavam passando por um tempo de total ali deturpação dos princípios que eles haviam aprendido, né, ao longo do tempo. E a Bíblia vai dizer que, nessa época aqui, eles estavam submersos na idolatria, adorando um Deus chamado Baal. Baal, ele era considerado como o Deus da fertilidade, como o Deus das plantações, o Deus que dava vida aos grãos. Ele era também chamado Deus da chuva, das tempestades, dos raios, Deus do fogo. E o povo de Israel estava com a mente tão conturbada, tão corrompida, que nos cultos a Baal, eles estavam sacrificando crianças. E eles também tinham uma prática de se cortarem, até jorrar sangue, para chamar a atenção de Baal, para tocar no coração de Baal, né? Fazer com que Baal sentisse compaixão deles. Olha a ideia. E nesse tempo aqui, Israel, ele era governado por um rei israelita chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi um homem muito mau. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia fala da maldade de Acabe, a Bíblia fala que Acabe era tão mau, mas tão mau, que ele foi o pior rei de todos aqueles que tinham vindo antes dele. E um dos motivos que Acabe era tão mau, que ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Quem já conhece? Quem já ouviu falar de Jezabel? Jezabel era uma mulher pagã, uma mulher idólatra, uma mulher que mexia com bruxaria, com feitiçaria, uma mulher muito má e extremamente manipuladora. E ela era tão manipuladora que ela conseguiu convencer Acabe a instituir o culto a Baal como a religião oficial de Israel. E era ela quem mantinha os profetas de Baal. Ela financiava o ministério desses profetas. Então, ela manipulava, ela cuidava de tudo ali, inclusive de Acabe. Né? Ficava ali na orelha de Acabe, e Acabe fazia tudo que ela queria. Então, foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Elias. O profeta Elias ele foi levantado por Deus para denunciar o pecado de Israel e dessa liderança corrompida. E a Bíblia vai contar no capítulo 18, eu vou resumir aqui para vocês, que teve uma vez que Elias foi até Acabe e confrontou Acabe. Confrontou o pecado dele, confrontou o que ele estava fazendo com o povo de Israel e falou com Acabe para Acabe chamar todos os profetas de Baal. Acabe fez isso, chamou os profetas chegaram ali, levantaram um altar a Baal e começaram a clamar que Baal mandasse fogo. E a Bíblia fala que eles ficaram, começaram a se cortar, e Elias zoou eles, talvez esse profeta não está te ouvindo, talvez ele está dormindo, e tal. E ficaram ali aquele tempo todo, e Baal não mandou o fogo, obviamente. Então, o que Elias fez? Elias levanta um altar ao Senhor, clama ao Senhor que mande fogo, e Deus mandou o fogo. Ali na frente de todos, para que todos vissem que Deus era um único Deus, que tinha todo poder. E ali naquele momento, Elias mata todos os profetas de Baal. E depois que ele mata todos os profetas, ele vai até Acabe e fala assim, olha, Deus vai mandar uma chuva, porque eles estavam vivendo um tempo de seca, um tempo de fome, por causa da desobediência de Acabe, porque Elias já tinha falado com ele lá atrás sobre chuva. E aí Deus foi e mandou a chuva, para que, mais uma vez, o povo de Israel visse que Deus era o Deus dos céus e da terra. E aí a gente entra no que aconteceu aqui no capítulo 19. Jezabel ficou sabendo disso, que todos os seus profetas tinham sido mortos pelo profeta Elias. E aí ela fica doida. Então, o que ela faz?
Matou a espada todos os profetas de Baal. E aí, o que aconteceu? Jezabel foi e ameaçou Elias. Assim como você matou os meus profetas, eu vou te matar também. E esse profeta, Elias, levantado por Deus, esse homem corajoso que enfrentou o rei mais terrível de Israel, esse homem que o próprio Acabe falou com ele assim quando encontrou com ele, você que é o perturbador de Israel? Porque Elias estava confundindo o povo. Acabe e Jezabel falavam de Baal e Elias falava de Deus. Então, esse homem corajoso, esse homem guerreiro, esse homem que foi levantado por Deus. Gente, a Bíblia fala que Elias caminhava com Deus. A Bíblia vai contar, depois eu quero que vocês leiam, que Elias, ele foi sustentado por corvo, pela viúva. Elias foi um homem que passou experiências de milagres com Deus, e tudo que Elias fazia era sobre direção de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, nenhuma de nós aqui conhecemos a Deus como Elias conheceu. Nenhuma de nós. Mas esse homem, o capítulo 19 vai nos mostrar que ele adoeceu. Os seus sentimentos ficaram adoecidos. Se Elias vivesse nos dias de hoje, provavelmente ele ia ser diagnosticado com uma depressão ou um burnout. Porque ele estava cansado, esgotado, decepcionado, extremamente triste. E a Bíblia vai nos revelar aqui os sentimentos que ele teve. E eu vou falar sobre esses sentimentos, mas eu também vou falar para vocês o que Deus fez quando ele revela esses sentimentos. O primeiro sentimento que Elias apresentou aqui foi medo. Volta comigo lá no versículo 3. Fala assim, ó. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. Na NVI vai falar assim, ó. Elias teve medo e fugiu. O profeta, corajoso. Aquele que caminhava com Deus. Você está vendo que medo não é falta de fé? Não é falta de conhecer a Deus? Gente, na vida nós vamos passar por situações difíceis, de dores, de aflições, de angústias, que nós vamos sentir medo. Por quê? Porque nós somos humanas. E Deus trabalha na nossa humanidade. O fato da gente caminhar com Deus não quer dizer que nós não vamos sentir medo. Não quer dizer que nós não vamos querer fugir de situações, de pessoas. Muitas vezes nós vamos sentir medo e esse medo vai nos fazer abandonar projetos, adiar sonhos, abandonar coisas. Elias fez isso. Sentiu medo e fugiu. O outro sentimento, ele sentiu uma extrema vontade de se isolar. Vamos continuar lendo o versículo 3. A Bíblia fala que ele veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, que era profeta também, e foi para o deserto. Deserto é lugar de multidão? Deserto é lugar de muita gente, de muito relacionamento? Não. Ele foi para o deserto, mas ele queria ir sozinho. Ele deixou o seu parceiro de ministério em Berseba e foi para o deserto. Nos momentos de dores, no momento de tristeza, do dia borocochô, porque às vezes a gente não está com depressão, mas às vezes a gente está triste, às vezes a gente está cansada, às vezes são tantas notícias, são tantas coisas que entristecem a nossa alma. E muitas vezes nesse dia a gente quer o quê? Ficar sozinhas. Aí a gente começa a se isolar, às vezes a gente abandona grupos, some do GC, né? Porque, não, eu não estou uma boa companhia. Às vezes até dentro de casa a gente começa a se isolar, fica lá fazendo as nossas coisas quietinhas, caladinhas. Não, deixa eu só ficar aqui. O Pedro fala assim que ele sabe quando eu não estou bem, quando eu estou em casa calada. Ele sabe que tem algum sentimento lá, preocupação, raiva, estresse, ou às vezes é até com ele, né? Tipo assim. Por quê? Porque eu sou falante. Então, quando eu estou em casa quieta, alguém faz isso? Fica calada, aí a pessoa, o que foi? Não, nada não. Falou nada não, pode saber que tem um tanto de coisa. Não é? E Elias, que era o homem que andava com Deus, que conhecia Deus,
A Bíblia não fala de nenhum momento que Elias estava sozinho. Todos os momentos Deus estava com Elias. E esse homem quis ficar sozinho. Então é legítimo a gente ter sentimentos. Nós não podemos desprezar os nossos sentimentos. Agora, tem uma coisa. Porque a Bíblia fala que nós não somos guiados por sentimentos. A Bíblia fala que a gente é guiado por quê? Pelo Espírito Santo. Então, os sentimentos, eles podem existir. Eles podem vir. A gente pode tê-los, mas eles não vão mover a nossa vida. Não são eles que devem definir o nosso destino, que devem ditar as regras da nossa vida. Porque sentimento passa. Inclusive, a gente nem pode tomar muitas decisões quando a gente está com sentimentos ruins, né? Não é verdade? E é importante a gente pensar nessa questão do isolamento, porque a vontade sem medida de ficar sozinha pode ser um sinal de depressão. Nós estamos aqui hoje, gente, para descortinar, para quebrar esses conceitos, esses preconceitos de que saúde mental é coisa do diabo, porque não é. As meninas já falaram aqui, e nós vamos falar também, biblicamente. Eu trouxe a Bíblia para falar. Porque aí da Bíblia ninguém vai duvidar, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos parar de demonizar as coisas. E vamos cuidar daquilo que é terreno também da nossa vida. Vamos nos despertar para os nossos sentimentos. Olha o próximo sentimento. Sentimento de inferioridade. Olha só, no final do versículo 4, vai falar, né? Espera aí. Não. Antes de inferioridade, ele teve um sentimento que foi a vontade de desistir da vida. A Bíblia vai dizer aí no versículo 4, que ele foi para o deserto. Quando ele chegou no deserto, ele assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Elias orou ao Senhor. E aí ele falou assim, Senhor, já basta. Toma agora a minha vida. Ele pediu a Deus a morte. Ele queria o quê? Desistir da vida. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas não é possível que a pessoa tem vontade de morrer. Então, ela não entendeu o que Cristo fez na cruz por ela. Então, ela não sabe. Então, ela não caminha com Deus. Então, ela não vive com Deus. Ela não tem fé em Deus. Isso é um pensamento equivocado. Assim como Elias orou, tem muitas pessoas cristãs que andam com Deus e se relacionam com Deus, que se sentem, que passam por momentos de dores. Eu não estou falando aqui, gente, de uma dorzinha, de que você não pagou o boleto, ou que você brigou. É dor profunda. Um luto, um divórcio, uma decepção, uma briga muito pesada dentro de casa, um filho envolvido em drogas. Eu estou falando de coisa séria. A pessoa pode, sim, perder o sentido da vida. Ela pode. Elias fez isso. Mas Elias orou. E muitas vezes o cristão vai fazer essa oração. E vai fazer essa oração bíblica, né? Senhor, para mim morrer é lucro. Senhor, eu não quero me apegar às coisas dessa terra, então me leva para a eternidade. O céu é o meu lugar. Alguém aqui já fez essa oração? Só? Só a gente? Ah, tá. Amém. Achei que só eu que já tinha feito essa oração. Mas graças a Deus eu estou aqui porque eu vou falar, né? Deus, assim como Deus estava com Elias, Ele também estava comigo quando eu fiz essa oração. E o outro sentimento que ele teve foi o sentimento de inferioridade. Aí ele foi e falou assim, toma a minha vida, Senhor, pois não sou melhor do que os meus pais. No momento de dor extrema, a primeira coisa que a nossa alma faz com a gente é começar a comparar. Tudo dá certo para minha irmã, tudo dá certo para outra irmã. Essa que acabou de converter, já casou, teve filho. Essa que acabou de casar, já engravidou. Essa aqui não sei o quê, o marido converteu agora.
e ela acabou de converter, e eu estou aqui há 1000 anos, nada dá certo para mim. Senhor, mas os meus projetos não dão certo. Senhor, mas minha oração nunca é atendida. Ah, mas isso é porque lá em casa aconteceu isso, porque minha família, porque minha mãe. Aí começa, né? Aquele mimimi danado que a nossa alma insiste. Sentimento de inferioridade. É legítimo, irmã. Não é só você que sente. Não é só você. Eu vou falar dos sentimentos, mas eu vou falar toda hora. Nós não somos guiadas pelos sentimentos. Ele tem que ser passageiro. Ele tem que ficar no lugar dele. Por isso que o salmista mandava a alma aquietar. Amém? Mas em todo esse momento ali, de dor profunda de Elias, de todos esses sentimentos, um homem adoecido, sentimentos desequilibrados, vontade de morrer, vontade de desistir, medo, eu quero ficar sozinho e tal, a gente vê também o capítulo 19 falando de como Deus agiu na vida de Elias. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à depressão, à ansiedade, ao burnout, à crise de pânico, o Senhor, Ele age. Porque nada pode parar o agir do Senhor. Olha o primeiro agir de Deus na vida de Elias. Deus mandou descanso. No versículo 5 fala que na hora que ele acabou de orar, ele deitou e dormiu debaixo do zimbro. Leve seus problemas para o Senhor em oração. Porque você vai deitar e vai dormir. Porque em Deus nós encontramos descanso. Em Deus tem alívio para a nossa alma aflita. Em Deus. O problema é que muitas vezes a gente não usa Deus como recurso. O último, exatamente. Usa como último. Aí a gente liga para o pastor, pede oração no grupo da igreja, faz isso, faz aquilo, e Deus é o último. Vocês podem fazer todas as primeiras coisas. Mas Deus, Ele sempre vai ser aquele que vai mandar o descanso. Isaías 40, 29 fala, Ele dá forças ao cansado e enche de vigor aquele que está fraco. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A segunda forma que Deus agiu aí foi dando a ele cuidado. Do versículo 5 até o 8. A Bíblia vai dizer que Deus mandou ali, na hora que Elias estava dormindo, um anjo. O anjo tocou em Elias. Aqui, ó, come e bebe. Elias levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo insistente voltou, ei, come e bebe, porque o seu caminho é muito grande. Elias levantou, comeu, bebeu, sustentou e teve força para caminhar mais 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe. Então, Deus, quando nós estamos no nosso momento de angústia, no nosso momento depressivo, no nosso momento de dor, de tristeza, de desânimo, de cansaço extremo, nossa, eu estou desgastada, que trabalho é esse? Deus manda cuidado. E nesse cuidado de Deus tem recursos. Deus deu comida e deu bebida para Elias. Ele levanta recursos. E ele também levanta anjos. E talvez esses anjos, gente, pode ser o psiquiatra, pode ser o psicólogo, pode ser o personal, que vai te ajudar a cuidar da sua saúde, a nutricionista que vai te ajudar a comer bem. Porque vocês sabiam que a alimentação está muito ligada à depressão? Sabiam? Que uma alimentação muito inflamatória, ela vai desregular o seu cérebro, sua atividade química. E aí tem gente que entope de remédio, mas come tudo errado. E não adianta de nada. Não pratica uma caminhada, não sobe uma escada. Então Deus, Ele envia anjos. Nós precisamos de entender que o Senhor, Ele cria coisas terrenas para agir no sobrenatural da nossa vida, o sobrenatural que vem dEle. E a gente precisa de lembrar que nós somos íntegros, inteiras,
Corpo, alma e espírito. Não adianta eu cuidar do meu espiritual, falar em línguas e tal, e jejum, e oração, e corrente, e célula, isso e aquilo, nananã, e ir lá para fora e ficar comendo errado. E não ir na ginecologista. Ô, mulher, você sabia que você tem que ir no ginecologista? Sabia. E as solteiras? Sabia que tem que ir no ginecologista? Fernanda, eu não tenho vida sexual. E daí? Você tem útero, você tem óvulos, você tem hormônios. Você tem que ir na ginecologista. Se eu fizesse uma enquete aqui para ver das solteiras, quanto tempo tem que não vai no ginecologista, eu tenho certeza que o mínimo seria 1 ano. A Letícia até balançou a cabeça. Então, todo mundo marcando o ginecologista. Mulheres entram na menopausa. E aí, o que acontece? É calor. Um dia está bem. Ai, que alegria. Outro dia está, ai, meu Deus do céu. Então, mulher, vai cuidar dos seus hormônios. Em nome de Jesus. Ou você acha que você vai ficar aqui só orando, 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 e Deus vai falar assim, minha filha, mas eu criei a medicina. Porque alguém tem dúvida que Deus criou? Eu criei os hormônios, as vitaminas, eu criei tudo. E hoje eu estou achando muito bom, porque hoje você abre o Instagram assim, ó, é dica e mais dica e mais dica do que você pode comer, do que é bom para isso, do que previne o câncer, um tanto de coisa. Alguém aqui vê? Ou só fica vendo coisa que não tem nada a ver? Não, eu só gosto de acompanhar pastor e pastora e tal, e pregação e debate. Gente, eu estou falando sério para vocês. Nós vamos investir pesado na saúde, não vamos, Fabi? Da galera? Vamos, nós estamos com um projeto aí que vocês não têm noção. Amém. É isso aí. É verdade. Por que o meu coração está queimando por isso? Porque eu ouço vocês. A maioria, né? Aquelas que querem ser cuidadas. E o que mais eu estou escutando estou desanimada, estou depressiva, vou no psiquiatra, vou isso, vou aquilo. Então, a gente precisa de trazer essa realidade para cá, porque Deus quer tratar. Deus cuidou de Elias, e Deus vai cuidar de mim, e Deus vai cuidar de você. Deus cuidou de Elias, dando a ele também abrigo. A Bíblia fala que quando Elias chegou no Monte Horebe, ele encontrou, lá no monte, uma caverna. Uma caverna em cima do monte. E a Bíblia fala que ali naquela caverna ele passou a noite. Então, Elias não passou a noite no relento, exposto aos bichos, aos animais, ao sereno profundo, né, para ele morrer de frio. Não, gente. Elias foi protegido dentro de uma caverna em pleno monte. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. Nos nossos momentos de dores, Deus vai nos proteger. Ele não vai nos deixar expostas. Ele vai nos dar abrigo. Talvez o abrigo é isso aqui, ó, esse culto Shine. Para você sair daqui cheia de fé e esperança. Para você ser abraçado, igual quem chegou no horário certo, foi abraçada por mulheres aqui. Mas ainda dá tempo, tá? Pode abraçar demais. Sou forte, porque o poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não tinha nenhuma. Isso. Exatamente. Então, ele não ficou exposto. Às vezes, o abrigo vai ser o aconselhamento pastoral, vai ser a sala lá do pastor ou da líder que você quiser, e que ali, nada vai sair dali, vai ficar tudo ali. Às vezes, o abrigo vai ser o consultório do seu psicólogo. Mas tem gente que, psicólogo é para doido. Tá doido eu ir no psicólogo? Não preciso disso, não. Não, todo mundo lá fora fala isso. Aqui dentro ninguém fala e nem vai falar isso, né? Em nome de Jesus. E aí, o que acontece? Um recado. 17h45 sorteio. Não, gente, calma. Na pressa não, porque nós estamos chegando à melhor parte. Quem escolheu aqui a melhor parte? Quem quer ouvir a melhor parte? Então, o abrigo de Deus, ele nos protege.
Deixa eu falar só mais uma coisa sobre essa parte da proteção. Ô, gente, vamos quietar? Em nome de Jesus. Todo espírito de inquietação, nós repreendemos aqui, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o inimigo está querendo pegar essa semente lançada e roubar ela da sua mente. E você não vai deixar. Então, fica atento. A gente está brincando, mas fica atento. Vigia aí, que eu vou vigiar daqui, amém? Então, quando eu falo dessa questão também de ficar protegido e não ficar exposta, vou falar com mulheres, né? De postar frase de indireta quando você está triste. Você está exposta. Lá não é lugar de você revelar a sua tristeza. Porque lá tem julgamento, condenação, crítica. Tem gente que vai comentar, é isso mesmo, né? Não, casamento é muito difícil. Ai, você está exposta. Está triste? Você quer ouvir uma palavra? Liga para o seu pastor. Aqui tem 2. Liga para a sua líder. Liga para a sua líder de GC. Liga para a sua amiga, que é madura em Deus. Fala com o Senhor. Não fica postando no Instagram, não. Tá bom? Última forma que Deus agiu ali na vida de Elias. A presença de Deus estava ali. Do versículo 9 até o versículo 13, nós vamos ver Deus fazendo 2 vezes uma pergunta para Elias. A mesma pergunta. E ele falava assim, o que você faz aqui, Elias? Deus não falou assim, o que você está fazendo aí, Elias? Não, o que você faz aqui? Isso me leva a entender que Deus estava aonde? Perto. Ele estava ali na caverna com Elias. E sabe o que eu acho legal? Que a Bíblia vai falar aqui assim, que passou um vento forte, Deus não estava no vento, não. Passou um terremoto, Deus não estava no vento. Passou um fogo, Deus não estava no vento. Mas veio uma brisa mansa, suave, e a voz de Deus. O que você faz aqui, Elias? Não precisa de ficar procurando rodação. Não precisa de ficar procurando muita coisa, não, gente. Deus, ele age no natural. Deus é calmo, é manso, é humilde, é suave. Às vezes a gente quer ver uma coisa, uau, um milagre. Não. Você sabia que Deus nem sempre vai fazer um milagre? Às vezes ele não vai curar. Às vezes ele não vai nos poupar, minhas irmãs. Nós vamos passar meses por luto. Nós vamos passar meses por dor, por diagnósticos. A gente vai passar. Sabe qual que vai ser o milagre? Vai ser você passar com Deus do seu lado. Passou a luta, passou isso, passou aquilo. Aí você olha lá e fala assim, como que eu não morri ali? Como? Como que eu estou aqui, viva? Como que eu estou louvando? Como que eu estou pregando no meu GC? Como que eu estou falando aqui? Como que eu estou orando pela minha irmã? Eu estou mais acabada que ela. Esse é o milagre. É a presença de Deus na sua vida. Deus está com você em todas as situações. No seu vale. Ele está com você no seu deserto. Ele está com você na sua caverna. Pode vir depressão. Pode vir sinais de retorno de depressão. Pode vir. A certeza que nós temos nessa vida é que Deus está conosco. E é por isso que nós vamos sobreviver. É por isso. Tem sobrevivente aqui? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Talvez você está aqui e você está conseguindo esconder de todo mundo sua dor. Mas Deus conhece as lágrimas que você derrama em oração, lá no seu travesseiro. Às vezes nem seu esposo vê. Às vezes ninguém vê. Mas não tem como você se esconder de Deus. O salmista diz, né? Que não tem como a gente se esconder de Deus. Elias não conseguiu esconder de Deus. A Fernanda não consegue esconder de Deus. Graças a Deus. E vocês também não. Eu quero orar por vocês. Mas eu quero que você entregue o seu coração ao Senhor. Pode ficar de pé.
Talvez nessa tarde você está aqui e você veio só pela graça. Talvez você está aqui e você não está nem sabendo como que você chegou aqui, porque essa semana você passou ela assim, derrubando gigantes. Talvez você está aqui e o seu coração tem cacos, e você está até segurando o choro. Mas eu quero falar para você, pode chorar. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está movendo. Esse culto não é por acaso, esse tema não é por acaso. Eu acho que nunca foi falado sobre isso aqui nessa igreja. Ah, Jesus, mas nós cremos que chegou o tempo. Chegou o tempo dos Elias saírem da caverna, Senhor. Chegou o tempo de renovo, Senhor. Chegou o tempo, Pai, da sua igreja, das suas filhas, das suas amadas filhas se despertarem, Deus. Ó, Espírito Santo, passa agora, Senhor. Olha, Jesus, para cada coração aflito, Senhor. Olha para cada alma cansada, Deus, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para essa mulher que tem chorado tanto, Deus. Olha para essa mulher, Senhor, que tem perguntado todos os dias como que ela vai fazer para viver essa vida. Porque ela está tão cansada, tão oprimida, tão aflita, Senhor. Olha para essa mulher, Deus, que não está conseguindo nem enxergar direito. Que a sua visão física de tantos problemas já está ficando até deturpada e ela está começando a enxergar tudo embaçado. Deus, eu estou falando sério porque eu estou vendo isso aqui. Pai, em nome de Jesus, olha para essa mulher, Senhor, que tem sentido tantas fincadas, Pai, nos seus músculos, fincadas no joelho. Senhor, em nome de Jesus, que assim como o Senhor cuidou do profeta Elias, o Senhor venha cuidar. Que assim como aquele anjo tocou em Elias, Deus, que o Senhor venha tocar também com as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Toca ali, Senhor, aonde está sangrando, onde está tão ferido, tão aberto, tão exposto, onde está ardendo, Senhor, em nome de Jesus. Cura essas mulheres, cura essa filha do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, dê a ela um novo tempo de vida. Senhor, que ela venha pegar essa palavra, que ela venha descansar nessa palavra. Senhor, de tudo que nós ouvimos aqui, Pai, que a parte que o Senhor fez com Elias, venha ser a única coisa que a gente possa lembrar. E que a gente venha descansar. E que a gente venha encontrar no Senhor o descanso. Senhor, que a gente não venha se esquecer que o Senhor é o nosso abrigo. É o Senhor quem nos protege. Oh, Pai, em nome de Jesus, cuida de cada coração aqui, Senhor. Cuida de cada uma das suas filhas, Senhor. Essa mulher que tem sentido vontade de morrer, Pai, nós clamamos pelo Senhor. Muda todos os pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda seta maligna, Pai, nos pensamentos das suas filhas, Deus. Em nome de Jesus, que elas venham trazer à memória o que traz esperança, o que traz segurança, o que traz motivação, Pai, que é a sua palavra, que é o seu cuidado, que é a sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo medo, Senhor, medo de avançar, medo de continuar, medo de levantar, Pai, em nome de Jesus. Coloca anjos, coloca terapia, coloca para bons profissionais, em nome de Jesus, no caminho de cada uma das suas filhas, Senhor. Esse é o nosso pedido para o Senhor nessa tarde.